capacita você para levar boas novas, cumprindo o ID de Cristo, pois já é a última hora. O Senhor da ceifa está chamando. Foi Deus quem nos escolheu para a colheita final. As almas estão clamando, Jesus já está voltando. Seja você um Gideão, pronto para fazer missão. Para a colheita final, ouço o clamor de milhões. Vamos se unir, Gideões. Gideões, unidos para fazer missões. Gideões, unidos para fazer missões. Pode levantar essa mão e adorar aquele que é o centro da nossa pregação. Queridos, de pé por um instante. Você já está sentado há bastante tempo. Não precisa nem dizer que Deus está nessa casa. Está provado a presença dele. Obrigado, pastor Marcelo. Obrigado, Fabiano, por esse louvor maravilhoso para esse momento tão especial. A igreja é maravilhosa. O evangelho é simples. É a mensagem da cruz. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Oh, pode dar lugar, porque há uma graça, há uma presença nesse ambiente. Queremos aqui, eu quero agradecer. Fique de pé, já vamos ler a palavra. Mas eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de voltar ao púlpito dos Gideões mais uma vez. Eu acho que já tem uns 11 anos que eu prego por aqui. E muito obrigado, pastor Zilmar, pastor Inês. Vocês são grandes pais, né? Muito obrigado, pastor Adriano, irmã Roberta, pastor Jairo, Priscila, pastor Valdir, pastor Carlinho, toda a equipe aqui, Giovanni, Michele, Abner, Silmara, né? Essa família abençoada, a pastor Elaine, o pastor Edmilton, a família do pastor Zilmar. É sempre bom estar aqui, Jairo, com vocês, um grande amigo, viu, pastor Valdir? O pastor Silas, amigo do coração de tantos anos, desde que vim a primeira vez com o pastor Cezino, depois com o pastor Reuel e todos vocês. Eu trago comigo o Jabes, lá do Espírito Santo, rever Marcelo Dias, Fabiana. É sempre bom, já estiveram tantas vezes conosco, os demais pastores aqui presentes. Eu tenho um carinho muito grande aqui pela equipe que recepciona a gente, né? Passando por todos, pelo Otoniel, pelo Manel da Guia, por todos aqui que sempre nos abraçam, né? É muito bom estar aqui neste lugar. Marlon, Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Eu sei como está o coração, mas
o nosso Deus é o que consola. E a obra, o legado que o pastor Wesley deixou, ninguém vai apagar. Vamos dar prosseguimento a essa obra, né? Deus abençoe o Travação, que sempre nos abraça também. O pessoal do som, da mídia. Estou vendo ali o Ismael, mas a esposa que trabalhou conosco. E eu quero mandar um abraço, irmãos, para a nossa igreja lá em Ipanema, né? Gostaria de citar alguns nomes, mas deixa eu falar pelo menos o nome da minha querida esposa Eunice, que a gente está casado há 42 anos e meio. Se eu esquecesse dela, né, pastor Gilmar? 42 anos e meio que ela está me suportando, né? Eu vou fazer agora 41 anos no ministério. E estamos casados há 42 anos e meio. Meus filhos estão acompanhando, Rafael, Gustavo, Fernanda, minha mamãe, Maneri. E a igreja de Ipanema, pastor Gilmar, montaram um telão, está no telão lá assistindo o culto lá. E eu fiquei muito quebrantado agora ali, porque uma irmã lá da nossa igreja, Marcelo, pastor Marcelo, mandou para mim uma foto das crianças na escola dominical, todas de joelho orando por mim. Aí eu não aguento um negócio desse. As criancinhas lá na escola dominical de joelho com as mãos estendidas, dizendo: abençoa o nosso pastor que vai pregar agora, né? E eu vou trazer para vocês uma palavra pastoral. Uma palavra, eu sou pastor de igreja, me sinto muito à vontade de pregar num evento de missões. Então eu quero hoje falar com vocês nos próximos minutos sobre algumas realidades da obra missionária. Eu me sinto no dever, numa manhã missionária, falar um pouquinho de missões. Eu me sinto à vontade devido ao meu envolvimento também com a obra missionária. Eu vou ler dos textos mais conhecidos da Bíblia, só como ponto de partida. Eu não vou desenvolver, no final eu chego lá, mas eu não vou desenvolver uma mensagem exegética, hermenêutica dentro desse texto, só como ponto de partida. É Marcos 16, o 19 e o 20. Glória a Deus. Esses dois versículos, Marcos 16, o 19 e o 20. Já cantamos, já ouvimos os testemunhos e agora a gente precisa da palavra. Oséias, obrigado por ter vindo, viu? Está no teclado ali. Um abraço no coração. Marcos 16, 19 e 20 diz assim: quem achou, diga amém. Glória a Deus. E eles tendo partido, 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Verso 20. E eles tendo partido, diga comigo partido, pregaram, diga pregaram, por todas as partes, cooperando, diga comigo cooperando, com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Você pode se assentar com a sua Biblinha aberta. Meus queridos, aleluia, glória a Deus. Eu queria que você acalmasse agora, sentasse e prestasse muita atenção. Eu estou observando que tem muita gente nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Mais de 11 mil pessoas só no canal oficial aqui do YouTube. E eu sei que Deus vai falar aqui dentro e vai falar lá fora. Queridos, a obra missionária, ela é uma realidade. E eu quero falar sobre algumas realidades em relação à obra missionária aqui esta manhã. Um grande escritor, que escreveu um livro muito conhecido, chamado Paixão pelas Almas. O nome desse homem é Oswald Smith. Esse homem disse, pastor Gilmar, a seguinte frase: por que alguém deveria ouvir do Evangelho duas vezes, como há pessoas, quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Eu vou repetir. Por que alguém deveria ouvir do Evangelho duas vezes, quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Por que eu sou obrigado a ficar enclausurado dentro de quatro paredes? Muitos dizem o que Deus quer é qualidade, não quantidade. Isso não é verdade. Deus quer quantidade também, porque o desejo de Deus é que todos se salvem. E a igreja precisa entender esse desafio que ela tem. E alguém diz assim: por que eu vou enviar dinheiro para a África, para o Haiti, para Cuba, para outros países, se nós não estamos evangelizando nem a nossa cidade? Você já ouviu isso?
Só que se não está evangelizando nem a sua cidade, não é um problema de Deus, é um problema seu, é um problema da igreja local. Porque é dever fazer tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Porque a primeira realidade em relação à obra missionária é que a obra missionária é uma missão global. De Gênesis a Apocalipse, eu encontro em todos os livros da Bíblia desafios que é necessário pregar a palavra. Quando eu abro a minha Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, é o maior start da obra missionária, porque Deus disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A visão de Deus não é de uma etnia, não é de um grupo, não é de uma raça. A visão de Deus é de toda a terra. Quem está comigo até aqui, diga amém. Quando eu caminho pela Bíblia e eu vou lá no segundo livro das Crônicas, quando o rei Salomão, o grande rei Salomão, ele está consagrando o templo ao Senhor, ele fez a oração, pastor Giovanni e Michele, a oração mais longa da Bíblia, tem 32 versículos a oração que Salomão fez. E a certa altura da oração, aleluia, ele diz: Senhor, quando os países vizinhos vierem aqui em Jerusalém, aqui nesse templo, acompanhe comigo aqui. Quando os países vizinhos vierem aqui, Senhor, neste templo, para te adorar, ou fazer uma oração, atende eles, Senhor, e mostra que o Senhor é Deus de toda a terra. Eu vou repetir: atende eles também, para eles verem que o Senhor não é Deus de uma etnia, de uma raça. Quando eu abro a minha Bíblia lá no livro de Jonas e vejo Deus mandando Jonas para Nínive, Deus está mostrando e dizendo: eu não sou Deus só de Israel, eu não sou Deus só de um grupo, eu sou Deus de toda a terra. E você vai precisar de ir lá para dizer que eu sou Deus de toda a terra. E eu sei que tem lugares que os desafios são maiores. Eu sei que o Haiti é difícil. Eu sei que a África é difícil. Eu sei, pastor Silas, que Cuba não é fácil, um país comunista. Quantos anos esse homem trabalha lá? Eu estou com 20 anos de Cuba também, pastor. Eu já fui 19 vezes naquele país. Já fiquei detido, que se pediu o pastor Silas para contar. Mas deixa eu te dizer algo. Vem aqui um pouquinho, pastor Silas, para usar o senhor como exemplo de Cuba. Deus está aqui, não está, irmão? Sim ou não? Arabacai. Eu fico sempre chorando, porque não existe obra missionária sem lágrimas nos olhos. Não existe obra missionária sem fogo na alma. Não, vou falar de novo. Não existe obra missionária. Obra missionária sem a presença do Espírito Santo é turismo. Evangelismo sem a presença do Espírito Santo é passeio. Aqui é lágrimas nos olhos. Pergunta esse homem aqui, o pastor Silas, se alguém já não disse para ele: pastor Silas, obra missionária em Cuba não é perigoso? Muitas vezes. Já me perguntaram: obra missionária em Cuba não é perigoso, pastor Jander? Aí eu gosto da resposta do irmão André, que é o fundador da missão Portas Abertas. Perguntaram para ele: irmão André, não é perigoso fazer a obra missionária na Rússia, na antiga União Soviética? Porque o irmão André tinha aquele fusquinha, né? Ele é chamado contrabandista de Deus. Então ele levava o fusquinha cheia de Bíblias, aleluia, e escondido, e uma vez na divisa da entrada da antiga União Soviética, a polícia da KGB abriu o capô para ver se era Bíblia e não viu Bíblias. O Espírito Santo confundiu os olhos deles. E o irmão André levava a Bíblia para lá. E de repente, pastor Silas, alguém perguntou para o irmão André: irmão André, não é perigoso fazer a obra missionária na Rússia, na União Soviética? Ele disse: perigoso é. Só não é mais perigoso do que desobedecer à voz de Deus. Obrigado. Perigoso é, mas só não é mais perigoso do que desobedecer à voz de Deus. Se Deus está te chamando para uma obra além fronteiras, tu não vai poder desobedecer, porque a chamada está acima das dificuldades. Eu vou repetir: a chamada está acima das dificuldades.
Ouça o que Deus nos fala esta manhã. Ouça o que Deus nos fala esta manhã. É, pastor, mas nós vivemos numa época de crise, está muito difícil. Nunca foi fácil realizar a obra de Deus. Eu vou repetir, nunca foi fácil ser crente, nunca foi fácil realizar a obra de Deus, mas não houve nenhuma dificuldade que segurou a igreja de crescer. Alguém pode levantar essa mão e adorar um pouquinho? Zé, você me dá um lá menor, fazendo favor. Você lembra ontem à noite aqui, o que foi cantado na abertura aqui? Lá menor. Somente tu, lembra? Conhece os meus problemas. Somente tu, Senhor, me ajudará. Pois eu sei que em ti vivo, tudo em mim podes fazer. Irei, Senhor, onde me ordenares. Eu quisera ir ao campo missionário. É isso aí, lágrimas nos olhos. Eu quisera, Senhor, ir a proclamar. Tem gente sentindo a presença dele em casa agora. Tem gente sentindo a presença dele lá do outro lado. Você não vai poder parar, porque perigoso é, só não é mais perigoso do que desobedecer à voz de Deus. Eu vou dar 30 segundos para você só adorar, porque eu sinto muita graça de Deus aqui. Olha aí, olha aí os irmãos cigando, adorando. Olha aí, olha aí. Foca eles aí, foca. Adore, filhos, adore, porque o evangelho chegou para alcançar vocês. Santo, santo, vamos lá, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então a obra missionária, ela é uma obra global. Não vem me dizer que é só onde você está. Eu me lembro que em uma das minhas viagens missionárias em Cuba, pastor Silas, pastor Adriano, um abraço. Eu cheguei no lugar, veio um homem correndo, mas veio literalmente correndo, me abraçou e disse em espanhol: aqui está el hombre que Deus ha usado para salvar mi vida. Escuta aqui. Aqui está el hombre que Deus ha usado para salvar mi vida. Aí eu disse: que passa, meu irmão? Ele disse: pastor Jander, há 9 anos atrás o senhor esteve aqui, e o senhor pregou neste lugar aqui, e naquela noite o senhor pregou que Jesus atravessou o mar da Galileia e foi do lado de lá só por causa do gadareno. Porque Jesus deixou 10.000 pessoas e foi do lado de lá só por causa do gadareno, sim ou não? E o senhor pregou naquela noite que o senhor tinha saído do Brasil, viajado 12 horas de avião, atravessado o oceano e ido em Cuba por causa de um homem. Quando o senhor disse que tinha vindo a Cuba por causa de um homem, eu dei um salto do chão, porque eu estava embriagado, com cirrose hepática, esperando a minha hora. Quando o senhor disse que veio do Brasil por causa de um homem, eu disse: eu sou esse homem. Aleluia. Eu quisera. E eu quero dizer para o senhor, pastor, que Jesus me salvou, me curou, me batizou com o Espírito Santo, e agora eu sou evangelista da Assembleia de Deus. Você pode levantar sua mão para adorar? Se 20 anos de Cuba resultou só no meu querido irmão Salvador Dias Cabreira, para mim já valeu 20 anos de obra missionária. Eu sinto muito a graça de Deus aqui. Pastor Zilmar, essas palavras não são minhas. Essas palavras são de Hudson Taylor. Ele disse: nunca faltará recursos para um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus,
no tempo de Deus e no lugar que Deus o estabeleceu. Vou repetir: nunca faltará recursos para um homem de Deus que está fazendo a obra de Deus no tempo de Deus e no lugar que Deus o estabeleceu. Se você é o homem de Deus, a mulher de Deus, que está fazendo no tempo e no lugar, descansa, porque o resto vem dele. Vou repetir: o resto vem dele. Eu já falei isso aqui nos púlpitos dos Gideões. O que me impulsiona a continuar pregando e fazendo a obra missionária é o que Deus me disse há uns anos atrás. Ele me disse: eu tenho um plano, eu tenho um projeto e eu tenho recursos. Eu estou procurando quem acredita no plano e no projeto, porque o recurso é meu. Eu vou repetir: eu tenho plano, projeto e recursos. E sabe o que Deus me disse? Sabe o que Deus me disse? Meu Deus do céu, vontade de voar aqui, Manel. Sabe o que o Senhor me disse? Meu filho, para eu fazer uma arca é a coisa mais simples que tem. Quem fez tudo do nada pode fazer uma arca no estalar de dedos. O difícil, meu servo, não é eu fazer uma arca. O difícil é eu achar um Noé que acredita que vai fazer uma embarcação sem ter caído uma gota d'água. Meu servo, tirar 2,5 milhões do Egito para mim não é problema nenhum. O difícil é achar um Moisés que acredita que com uma varinha na mão vai tirar. O Senhor me disse: para mim fazer cair fogo do céu é a coisa mais simples. O difícil é achar o Elias que quer consertar o altar. Está pegando fogo aí, irmãos. Olha que glória, olha que presença neste ambiente. A obra missionária é uma obra, é uma missão global. Se eu for para o Novo Testamento, eu vou encontrar isso em vários lugares, provando que é uma missão global. Mas eu preciso caminhar mais um pouquinho, como o meu mineiro, mais um cadiquinho. Aleluia. Em segundo lugar, a obra missionária, além de ser uma missão global, a obra missionária é uma obra intransferível. Diga comigo: intransferível. Diga de novo: intransferível. Com todo respeito, Deus não vai transferir a responsabilidade da obra missionária para o Lions Club, para o Rotary Club, para a maçonaria e para nenhuma ONG, organização não governamental. A obra missionária está nos ombros da igreja. Quando Deus está falando, geralmente a gente fala assim: Deus está falando aqui com essa pessoa que está do meu lado. Essa manhã eu tenho uma notícia para você. Deus está falando é com você. Vou falar de novo: Deus está falando é com você. Aleluia. Você crê que Deus está falando com você? Não vai dar para transferir a responsabilidade da obra missionária. É você. Eu gosto muito, irmãos. Tem um texto no Antigo Testamento que eu falei com vocês na abertura aqui, pastor Jair, pastor Valdir, que a Bíblia toda tem missões, né? Aí a gente vai para o livro de Esther. Você lembra que o Mardoqueu estava com aquela luta lá com uma forca para matá-lo? Não ia matar o Mardoqueu e os judeus? Lembra disso? Quem lembra, irmãos? Quem não lembra, diga: tô ruim. Quem lembra, diga amém. Você lembra que ele mandou um WhatsApp para Esther? É claro que não era o WhatsApp, né? Ele mandou uma mensagem para Esther, né? Qual que é a mensagem que ele mandou? Pergunta, pastor. Qual? Diga assim: qual? A mensagem dizia assim: Esther, conversa com o rei aí, porque tem uma forca preparada para a gente, e a gente está muito preocupado, a gente está para morrer, Esther. A Esther leu o recado e devolveu um outro WhatsApp para ela, outra mensagem. Falou: Mardoqueu, se é primo ou sobrinha, larga para lá. Se é primo ou sobrinha, parente dele. Mardoqueu, se fosse em inglês dizia: I'm sorry, sinto muito, não vai dar para conversar com ele não, porque eu só posso ir lá se ele mandar me buscar, me chamar. Aí o Mardoqueu, eu gosto muito do Mardoqueu, que ele mandou, leu e falou: ah, então ela não quer não, né? Aí ele mandou para ela uma mensagem, um esboço com 3 tópicos. Primeiro tópico: Esther, tudo bem, não precisem não, viu? Mas eu tenho um recadinho para você, que se os judeus for morrer, você também vai, tá, filha?
Não, vou repetir. Se os judeus for morrer, você também vai, tá bom? Porque você também é judia, tá joia? Primeiro tópico. Segundo tópico, Esther. Quem sabe, Esther, foi para esta hora. Não, quem está pegando? Não é possível. Não é possível só quem está na internet. Mais de 12 mil pessoas pegando. Quem sabe, Esther, foi para essa hora que Deus te estabeleceu aí, Esther. Quem sabe foi para este momento que Deus te plantou aí. Olha, Deus usando os meus lábios te dizendo: para de reclamar o lugar que Deus te pôs, homem de Deus. Para de reclamar, mulher de Deus, dizendo: eu estou aqui, mas eu queria estar lá. Você não queria estar em lugar nenhum. Você tem que ficar no lugar que Deus te estabeleceu, porque na hora dele é Ele que te leva aonde Ele quiser. Eu estou sentindo graça aqui, irmã Inês, pastor Inês. Eu não sei porque que eu estou aqui. É porque você ainda não abriu os olhos para entender que é o lugar que Deus te estabeleceu. Deixa eu dar uns 30 segundos para você adorar. Vai. Tem gente adorando lá na internet, tem gente chorando aqui dentro. Eu estou vendo muita gente adorando e sentindo a presença de Deus. Este é o lugar que Deus te estabeleceu. Aquela empresa. Agora eu vou falar com os missionários aqui. Mas aqui só tem meia dúzia. Aqui só tem 30. Essa salinha de escola dominical aqui, pastor Zilmar, só tem 8 crianças. É lá que Deus te pôs? É lá que Deus te pôs? Fica lá, porque destas crianças vocês não sabem quantos estarão num futuro aqui nesse púlpito dos Gideões, ou quem não estarão pegando um avião ou indo para outro país, ou dirigindo uma igreja, uma liderança. Posicione onde Deus te colocou e diga: o meu tempo, Senhor, eu vou ficar onde o Senhor me estabeleceu. E deixa eu te dar um recado aqui esta manhã. Não existe igreja grande e nem igreja pequena. Existe o povo de Deus. Não, vou falar de novo. Não existe igreja grande ou igreja pequena. Existe o povo de Deus. Porque o que faz ser igreja não é o número. O que faz ser igreja é a presença do Cristo redivivo, ressuscitado, que não faz acepção de pessoas e nem de lugares. Primeiro tópico, ô Esther, se os judeus forem morrer, você também vai. Segundo, ô Esther, quem sabe foi para esta hora que Deus te pôs aí. Terceiro, eu gosto dessa fala do Mardoqueu. Olha, pastor, se você não quiser ir, Esther, conversar com o rei, não, olha aqui para mim. Olha nos meus olhos. Se você não quiser ir conversar com o rei, não tem problema não. Fica tranquilo. Sabe por quê? Sabe por quê, Esther? Porque salvação virá de outra parte para os judeus. Quem lembra do que a mãe da gente falava com a gente lá, Amanda Nicaro? Quem lembra que a mãe da gente falava: se quiser bem, se não quiser, amém. Você já viu falar isso? Se quiser comer, bem. Se não quiser, amém. Se quiser ir, amém. Bem. Se não quiser, amém. Deus está dizendo: ô Esther, o Mardoqueu, se você quiser ir, minha filha, está bem. Mas se não quiser, fica tranquilo. Deus vai levantar alguém. Só que salvação virá. Humildemente, no segundo dia do Congresso dos Gideões, você tem uma chamada de Deus? Está emburrado, com o bico, magoado. É que em 1980 me tirou daquele lugar. Em 2005 fizeram isso comigo. Aquele pastor, ninguém aguenta mais escutar essas histórias. Toda hora que chega perto de você, essa lamúria. É que não sei o que fizeram comigo. Enterra esses troços, abre uma cova, levanta, passa o pé por cima. Deus está precisando de você, rapaz.
Um monte de gente enjoada, você encontra com ela, é só tragédia. Fizeram isso comigo, eu estou ferido até hoje. Me tiraram do ciclo de oração, me tiraram não sei onde. Não deixa eu cantar no púlpito. Aqui a gente não só canta no púlpito, a gente canta no banheiro, a gente canta no fogão, a gente canta viajando. Aqui a gente adora onde Deus nos leva. É que eu não vou fazer porque mudou o dirigente Jesus não mudou. Se você não quiser, eu tenho uma notícia para você: Deus vai chamar alguém para pôr no seu lugar, porque a obra não vai parar. A obra não para. Diga para uma pessoa que está do seu lado: a obra não para. Adora um pouquinho enquanto eu tomo uma água. Abra essa boca e adora. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei. Tem gente ficando de pé para adorar. Deixa, abra esta boca. É o seu tempo, é o tempo de Deus. Eu sou profeta aqui esta manhã para te dizer: se você quiser, Deus vai te usar. Se você não quiser, Deus vai levantar alguém para usar. Porque a obra de Deus, a obra missionária, é intransferível. Te adorarei. Estás aqui. Eu vou dar um tempinho para você cantar. Te adorarei. Eu vou dar um tempinho para você. Te adorarei. Canta, Marcelo. Estás aqui, o vento. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é o Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é o Deus de Milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Este é quem tu és. Você pode adorar. Deixa eu te contar algo. Se você quiser sentar, senta, mas continue adorando. Irmãos, porque Deus usa, Deus tem pessoas. Eu vou repetir: Deus tem pessoas em qualquer lugar do mundo, pastor Marcelo. Deus tem homem de Deus e mulher de Deus em qualquer lugar do mundo, pastor. Deus vai levantar alguém para ser instrumento de bênção na sua vida, onde Ele precisar fazer a obra. Eu acho que eu contei ano passado, quando eu vim aqui. Eu peguei um voo de Ipatinga, mas é Eunice, vou contar de novo. Olha aqui para mim. Eu peguei um voo de Ipatinga para Congonhas, naquele avião até que caiu o avião lá da Voe Paz. Voei 2 horas, pastor Adriano. Pousei em Guarulhos, em Congonhas. E quando a gente chega em Congonhas, você sabe que esses aviões menores, eles não param lá no Finger, que é aquele lugar que você desce. Esse avião, ele para lá na ponta e você pega um ônibus e vai, não é? Não é assim? Não é assim? Aí eu desci do ônibus, pegando na mão da Eunice, que ama vocês. Entrei no ônibus, assentei a Eunice assim, que são poucas cadeiras. Olhei para o motorista, fortinho, alto, moreno. Nunca vi esse motorista. Apontei o dedo para ele e falei assim: como Jesus é bom, né, meu irmão? Eu nunca vi ele.
Mas quando eu falei com ele, pastor Gilmar, como Jesus é bom, o motorista olhou para mim e falou assim: maravilhoso. E falou assim: o melhor é servir a ele e ser fiel. Aí eu olhei para a Eunice assim e falei: tem crente aqui no pedaço. Aí o ônibus foi enchendo. Os irmãos que sempre viajam de avião, sabem, o povo que anda de avião, eles é tudo chique, né? Aqueles homens assim, tudo de paletó, tudo. E não conversa também não. Você anda o dia inteirinho do lado de uma pessoa e fica ladinho. As mulheres tudo entrando no avião, tudo de chapinha, aquelas mulheres bonitas assim, de chapinha, com aquelas bolsas Dolce & Gabbana, né? Moça é do Paraguai, mas é bonito, não tem problema não. Não é verdade? Aquelas bolsas tudo bonitas assim, todo mundo lá em pé, e eu tô lá perto do motorista. Aí o motorista falou comigo assim: o senhor é pastor? Eu falei: sou. Aí ele falou: qual cidade? Eu falei: não, em Minas Gerais. Aí fiquei lá perto dele. Aí o ônibus encheu. Quando encheu, eu apertadinho, fechou as portas assim e saiu andando. Quando o ônibus andou uns 50 ou 70 metros, aí o motorista, Teparabachurica, começou a falar língua. O motorista do ônibus do Congonhas. Quando o motorista começou a falar língua, eu olhei para o Eunice, dei uma piscadinha assim e falou: opa, isso aqui é só nós que entendemos esse trem aqui. Eu sei que é olho, mas eu vou falar zóio. Irmão, o povo dentro do avião estava com o zóio desse tamanho assim, ó. E o motorista, labachurica, labachai. E eu lá perto dele, arrepiadinho, comecei a chorar também. Daí a pouco o abençoado tira a mão do volante, uma mão, e aponta o dedo na minha cara e fala: meu servo, eu tenho te usado na palavra. Nunca me viu. Eu tenho te usado na palavra. Mas tem um detalhe: a partir de hoje, quando tu pregares, eu vou curar também. Irmãos, vai pegando aí. Daí para frente Deus usou esse homem para falar coisas comigo, pastor Giovanni, que só eu e Deus sabia. Porque Deus tem a pessoa certa. Eu estou sentindo muita graça aqui, no lugar certo e no tempo certo. Aqui não adianta carta anônima, aqui não adianta baixo assinado, aqui adianta ir onde Deus está nos estabelecendo. Vou repetir: aqui não adianta manobra, aqui é a presença do Espírito Santo que leva. Não transfira a sua responsabilidade, seja a voz de Deus onde Ele está te estabelecendo. Primeiro, uma obra global. Segundo, uma obra transferível. Você sabe o que deu? A Esther tomou a posição, que numa dessa também até eu tomava, né? Se você não quiser, Deus vai pôr outra. Eu falei: não, Senhor, eu vou querer. Diga comigo: vou querer, Senhor, diga. Você vai querer ou vai querer que Ele ponha outro no seu lugar? Aleluia. Agora diga para umas duas pessoas, eu não sou muito disso não, mas eu estou empolgado. Diga para umas duas pessoas assim: ó, se depender de mim, Deus vai te usar muito. Me dá um si maior aí, Oséias. Só que tem um detalhe, escuta só. Pastor, mas e as lutas que eu estou passando? Ah, isso aí faz parte do processo, não é verdade? Aí Deus me usa para cantar assim para você, ó. Si maior. O que eu tenho é bem maior. Tem gente que fica em pé, né? Pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. De novo, o que eu tenho é bem maior. Eu queria que você adorasse aqui onde você está. Só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço dele. O abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Segura. Já estou pregando há 37 minutos. Segura um pouquinho. A obra missionária é uma obra, uma missão global, uma missão intransferível. Em terceiro lugar, a obra missionária é uma obra urgente. Diga comigo: urgente.
Quando eu resolver os meus problemas, eu vou. Quando eu construir aquela casa para aquele aluguel me manter, eu vou. Vai não, filho. Precisa pensar que vai não, porque aqui tem que ter pressa. Vou repetir, aqui tem que ter pressa. A obra missionária é uma obra urgente. Eu fico encantado com o temperamento de Jesus. Jesus ia para a Judéia, resolvia um problema, voltava para Samaria, ia para Galiléia. Jesus era fadigadinhozinho, irmão. Vou repetir, Jesus é fadigadinhozinho. O pessoal que está me acompanhando lá da nossa igreja, lá da minha família, fala que eu sou fadigado, que eu sou elétrico, ligado em 200 volts. Pergunta a Kemily, que já morou lá 3 meses conosco, né, pastor? A netinha. O senhor é fadigado, pastor? O senhor é elétrico? Não é não, irmão, não é isso não. É propaganda enganosa. Eu só não gosto de mexer com gente mole. Você fala uma coisa com a pessoa e fala assim, Quando ele fala, eu já estou lá na frente. Você sabe por quê? Deus tem pressa. Tem que fazer uma visita no hospital. Não vou hoje não, cuidado para você não ir no enterro amanhã. Tem que falar de Jesus para alguém. Não demora não, porque pode ser a última oportunidade. Eu fui tomar café agora lá. Ué, pastor, mas você não está jejuando? Não, a gente jejum é antes de pregar, não é verdade? No dia de pregar você tem que estar com a barriguinha cheia e tal, né? Mas pode jejuar no dia também, não tem problema não. Tem que jejuar todo dia, não é só para pregar nos ideais não. Tem que ser crente todo dia, orar todo dia. O Jabes estava lá tomando café. Cheguei para a moça que trabalha lá na cozinha. Olhei para ela, bom dia. E falei com ela, alguém já disse para você que Jesus te ama? Hoje ou eu sou o primeiro? Ela falou, o senhor é o primeiro? E sorriu. Eu falei, ele tem um amor muito grande pela sua vida. Aí ela lacrimezou os olhos e disse assim, ouvir uma palavra dessa agora de manhã. Tem alguém. Talvez essa pessoa não está nem precisando de um dinheiro, talvez está precisando de um abraço. Deus tem pressa que você abrace mais. Eu vou falar, quando o Eutico caiu da janela, pastor Silmar, pastor aí, Inês, o Eutico caiu da janela, o Paulo foi lá e começou a orar, não foi? Levanta, Eutico, em nome de Jesus, levanta, porque senão meu ministério vai acabar. Levanta. O Eutico fez isso. Diz a Bíblia que o Eutico desceu lá, deu um abraço nele e falou assim, não morreu não. Tem gente que está precisando só de um abraço. Abraços curam. Eu vou repetir, abraços curam feridas. Eu sinto muita graça de Deus aqui esta manhã. Deus está te pegando e sacudindo e dizendo, tenha pressa para fazer o que Deus pôs nas tuas mãos para fazer. Eu caminho para concluir, amados, esta manhã, mas eu gostaria de te dizer que a obra missionária, além de ser uma obra global, uma missão global, uma missão intransferível, uma missão urgente, aí eu queria dizer mais uma ou duas coisinhas para vocês. A obra missionária é uma obra de parceria. Vou repetir, parceria. Diga comigo, parceria. Se você buscar o significado da palavra parceria, você vai ver que é parceiro, é sócio, é comparte, é companheiro. Essa semana, pastores, Deus falou muito comigo sobre essa questão de parceria. E eu escrevi no meu papelinho ali o seguinte: quem você chamaria para ser seu parceiro? Porque a gente gosta de gente grande, não é verdade? Você quer chamar alguém maior. Aí eu comecei a pensar, pastor Marcelo, que Deus resolveu chamar alguns parceiros. Segura comigo aí, porque você vai ser abraçado pelo Espírito Santo nesta manhã. Eu cheguei aqui perto da irmã Marla, né? Pus a mão com respeito no ombro dela e disse, o seu trabalho é muito importante, Marla. Deus te chamou para essa parceria. Olha aqui para mim. Quando você começa a pensar na grandeza de Deus, você pega Isaías 40, 12, diz que ele resolveu medir o espaço sideral. Presta atenção. Resolveu medir o espaço sideral. Qual a fita métrica que a Bíblia diz que ele usou? O punho, o palmo.
Não, vou repetir de novo, vou repetir que você não entendeu não. Ele resolveu medir o espaço sideral. Ele usou o punho para medir. Diz a Bíblia que ele pesa os montes e outeiros todos em balanças. E se precisar, é só chamar. Escuta, continue tocando essa aí, Oséias, é de Deus. Pesou os montes em balanças, pastor. Escute-me aqui. Diz a Bíblia que ele resolveu saber a medida das águas dos mares e dos oceanos, do Índico, do Pacífico, do Atlântico, de todos os mares e os oceanos. Qual a vasilha que ele usou? O que a Bíblia diz? A concha. Não, eu vou falar porque eu acho que você não pegou. Ele usou a concha da mão. Faz assim, usou a concha da mão para pegar as águas dos mares e dos oceanos. Este é o Deus que eu estou pregando nele aqui. Agora prepara para você voar. Diz a Bíblia no Salmo 147:4 que ele conta o número das estrelas. Vamos lá, conta o número das. Se ele contasse só já estava bom, mas o texto diz que além de contar, ele chama cada uma delas pelo nome. Chama cada uma delas pelo nome. Estrela tal, estrela tal. Aí um Deus como este, que eu poderia falar mais da sua transcendência, onipotência, onisciência, eternidade, santidade, poderia falar dos atributos dele aqui, mas segura aí. Um Deus tão grande como este resolver fazer uma parceria comigo? Não. Cadê os missionários que estão aqui? Levanta a mão. Vocês não ficam dizendo, eu sou só assim, não. Você é parceiro. Aí você diz lá no campo, tá só eu e Deus. Fica tranquilo que você já é a maioria. E teria gente muito melhor do que você para estar aí. E ele não escolheu, ele escolheu você. Ele escolheu você. Ele escolheu você. Um Deus tão grande. E tem um detalhe, hein? E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Escuta. Ele resolveu. Aí eu fiz umas anotações aqui no meu iPad. Os meninos riem lá em Ipanema. Você sabe por quê? No Salmo, eu já estou terminando, mas eu acho que nem precisa terminar, que o negócio está tão bom aqui. Eu estou sentindo Deus aqui. No Salmo 89:20 diz assim: achei Davi meu servo. Eu gosto muito dessa frasezinha, achei. Por quê? Irmão, se ele é onipresente, você acha é alguém que você está procurando. Cadê o Davi? Deixa eu ver, o Deus falando. Cadê o Davi? Não, eu sei onde você está. Quando a Bíblia diz que eu achei, isto é, eu encontrei alguém que quer cumprir o meu propósito. Porque ele sabe onde você está. Ele está procurando se quer cumprir o propósito dele. Achei Davi, com o meu santo óleo o ungi. Com ele a minha mão estará firme e o meu braço o fortalecerá. Aí eu fiz umas anotações aqui. À medida que eu for falando, se você quiser dar glória. Ele resolveu procurar uma pessoa para andar com ele. Aí ele falou: ô Enoque, agora eu vou lhe perguntar, Enoque andava com Deus ou Deus andava com Enoque? Alguém sabe? Como é que a Bíblia diz? Enoque andava com Deus ou Deus andava com Enoque? Enoque andava com Deus? Tem diferença? Você me ajuda, pastor Marcelo? Faz de conta que o pastor Marcelo não, é o Enoque. É o Enoque. E aqui é Deus, preste atenção, a ilustração de Deus. Se fosse Deus andando com Enoque, era assim: vai na frente, Enoque, e Deus atrás. Aí pega.
Eu estou andando com o Enoque. É Deus andando com o Enoque, não é? É, vai lá, não, vai lá. Enoque, meu filho, não é aí não. Ô Enoque, não é aí não, filho. Aí, o Enoque se arrebentou todo lá e está vindo. Vem, todo cabisbaixo, quebrado. Deu certo lá não, filho? Deu não? Tudo errado. O Enoque, mas você sabe por que deu errado? Por quê, pastor? Por que não vai ser eu que vou andar com você não, filho? É você que vai andar comigo, tá bom? Tá joia? Aí é Deus na frente. É. Aí você fala assim: Olha o fogo ali. não, mas o fogo não vai te queimar não. Olha a água ali. Não vai te submergir não. Olha a porta fechada. Não, mas sou eu que abro. Olha os inimigos, Senhor. Não, eu é que cuido dos teus inimigos. Estão falando mal de mim. Não importa o que falam de você, importa o que eu penso de você. Eu estou com medo de cair. Mas eu te seguro. Eu estou meio triste hoje. Mas eu te consolo. Passa Deus para frente. Obrigado, Marcelo. Passa Deus para frente, você vai ver o que vai dar. Deus está procurando gente para andar com Ele, porque quem anda com Ele não dirige a própria vida. Quem anda com Ele vai no caminho certo. Deixa eu falar para os cantores. Tem uma agenda lá numa congregaçãozinha. 80 crentes. Chegou um aviso da prefeitura que vai bancar e a oferta é boa. Diga que está agendado. Porque Deus não precisa da prefeitura para te honrar. Se você for fiel hoje, amanhã ou depois você vai lá. Pastor, mas a oferta lá é X e lá é deste tamanho. A gente não vive movido pelo volume. A gente vive movido pela providência. Não, vou falar de Deus. Não, vou falar outra vez. A gente não vive movido pelo valor. A gente vive movido pela providência de Deus. E a providência pode ser uma pequinha de banana, mas é a providência. Aí Deus andou tanto com Enoque. Diga assim, não é que Deus gostou? Não, tá fraco. Quem está sem almoço sou eu também. Diga assim, não é que Deus gostou? Andou tanto com o Enoque e falou assim: ô Enoque, tá tão bom a gente andar junto, né? Vem pra cá. Chamou o Enoque. Não viu a morte. A igreja que vai ser arrebatada é a igreja que anda com Deus. Já caminho para terminar, para lhe dizer: Deus precisava preservar a humanidade. Chamou um parceiro por nome Noé. Deus precisava de um projeto de salvação. Chamou um parceiro chamado Abraão. Em ti serão benditas. Deus precisava de um parceiro para cumprir o projeto lá no Egito. Resolveu chamar o José. Mas ele foi vendido. Mas não tinha nada dando errado. Primeiro que venderam ele para os primos dele, os ismaelitas. E segundo que a venda de José para o Egito era cumprindo o que Deus tinha falado com Abraão, que eles iam ficar 400 anos lá no Egito. Então era o José indo, todo mundo olhando, dando errado. Deus olhando e dizendo, está dando tudo certinho. Porque a ida dele vai levar o pai, vai levar os irmãos, vai levar todo mundo. Deus precisava de um libertador, de um parceiro para libertar. Chamou Moisés. Precisava de um sucessor. Chamou Josué. Aí eu vou ter que falar. Eu estou pregando há 48 minutos e eu tenho 1 hora, falta 12. Segura aí, não sai para almoçar não. Amanda Nicaro, fica pronta que você canta. Já. Deixa eu falar. Deus precisava de um sucessor para Moisés. Não foi o Moisés que indicou. O Senhor falou a Moisés: chama Josué, filho de Num, e põe a mão na cabeça dele. Aqui não é por indicação, aqui é por escolha de Deus. E outra coisa para nós obreiros e auxiliares: o Moisés está vivo, fica na posição sua de Josué.
O Moisés sumiu para o monte, ficou muitos dias. O Josué está quietinho, cuidando do povo, não fez nada mais. O Senhor manifestou a ele e falou: Josué, meu servo Moisés morreu, agora é com você. Enquanto Deus não falou com ele que o Moisés tinha morrido, ele não estendeu a mão no trono. Porque aqui quem sabe o que Deus tem, não apavora para pegar o que Deus não tem. Tu não precisa empurrar ninguém do trono. Quando Deus tem para você, Ele te coloca. Deus precisava de um parceiro para suceder, chamou Josué. Deus precisava no meio de 3 crises terríveis. Diga comigo, 3 crises. Crise moral, espiritual e uma crise política. Quando, pastor? Na época do sacerdote Eli. Crise moral, Deus está precisando de um profeta. Crise espiritual, Deus está precisando de um sacerdote. Crise política, Deus está precisando de um juiz. Já que eu estou precisando de um sacerdote, de um profeta e de um juiz, Deus podia ter chegado lá e falar: meu servo, eu estou contigo, vem ser sacerdote, profeta e juiz. Deu uma olhadinha lá, achou uma mulher que estava numa luta, menino. Como é que é o nome dela? Ana. Deus tinha 3 problemas para resolver, e Ana tinha um. Qual que era o problema de Ana? Um filho. Qual que era o problema de Deus? Um sacerdote, um profeta e um juiz. Deus chegou e falou: vou resolver o problema da Ana, e ela vai resolver o meu. Não murmure na luta, porque a sua luta pode gerar soluções para Deus. Deu o menininho para Ana. A Ana chegou lá no tabernáculo, arrastando o menininho, alguém olhando e falando: a Ana está entregando o menininho, né? Deus olhando e falando: está trazendo o meu sacerdote, o meu profeta e o meu juiz. Deus precisou de alguém para defender a sua honra. Chamou um parceiro lá no meio do mato, Davizinho. E o Davi falou: quem é esse aí para desafiar o Deus de Israel, esse Golias aí? Ih, deixa comigo. E sabe o que eu me encanto? Eu ouvi alguém falando outro dia. Deus nunca falou: meu servo Davi vai lutar com Golias. Deus, você nunca acha isso na Bíblia. Ele sentiu de defender a honra de Deus. Porque quem quer defender a honra de Deus não se trabalhar empurrado. Vai. Não, eu disse: eu vou. Fica me olhando assim não, que eu estou sentindo que Deus está me usando, hein? Deus precisava de alguém para consertar um altar. Chamou um parceiro chamado Elias. Deus precisava de alguém para falar do Messias. Chamou Isaías. Deus precisava de alguém para ser a dobradiça da porta para abrir para o Messias chegar. Chamou o João Batista. O João Batista era a dobradiça, que quando o João Batista abriu a porta, o Messias chegou. Deus precisava de um parceiro para salvar o mundo. Fica de pé, fica de pé. Deus precisava de um parceiro para salvar o mundo. Olhou do céu à terra, não tinha um justo sequer. Olhou do céu à terra, não tinha um justo sequer. Lá no trono, Filipenses 2. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e disse: eu vou. Desceu. Nasceu de uma virgem. Foi uma criança normal. Saiu fazendo bem. Curou, libertou, perdoou, expulsou demônios. Está sabendo de quem eu estou falando? Opa, está sabendo de quem que eu estou falando? Amou quem não deveria ser amado. Subiu, carregou uma cruz pesada. Às 3 horas da tarde, disse: está consumado. Morreu. Olha aqui para mim.
foi levado para um túmulo. Passou a sexta tarde, sexta noite, sábado de madrugada, sábado durante o dia, sábado à tarde, sábado à noite, sábado meia-noite, domingo 2 horas da manhã, domingo 4 horas da manhã. Opa, quem está sentindo ele aí? Domingo 5 horas da manhã. 6 horas da manhã chegaram 3 mulheres, encontraram um anjo assentado na pedra e dizendo: quem vocês estão procurando aqui? Ele não está aqui, ele já saiu. Ele Segura aí, segura o teclado um pouquinho mais baixinho, continua. Por isso que o pastor Marcelo cantou aqui. Não vai dar para parar, só maior. Não vai dar para parar de cantar isso aqui, ó. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz. Quero o quê? Quero ser levar e sofrer. O que vai acontecer? Cristo vem me buscar, e com Ele no lar uma parte da glória. Eu quero que você levante essa mão lá no segundo andar. Levante essa mão no segundo andar. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Me dá mais 1 ou 2 minutos. Em seguida, Amanda Nicário canta. Pastor Zilmar, ele ressuscitou. Ficou 40 dias, Jair, com os discípulos. E eu preguei em Blumenau há uns 15 dias atrás. Olha aqui para mim. Uma mensagem intitulada As Últimas Palavras de Jesus. E eu analisei as últimas palavras de homens na Bíblia. Se você tivesse de ir para um lugar que nunca mais você ia voltar, quais seriam as últimas palavras que você diria para sua esposa, para sua família e para os seus filhos? Eu penso, pastor Inês, que são as últimas palavras que você vai ter o direito de falar. Então seriam as palavras mais importantes da sua vida. Sim ou não? Porque nunca mais você vai ter outra oportunidade de falar. Eu fui fazer outro dia um cateterismo, né? Que eu estou com a coronária. Estou ou estava? Porque eu acho que mais que eu estava, né? Uma coronária entupida 70%, está com 30% só, e eu estou animadinho igual eu estou. Estou achando que já desentupiu, Marcelo. Amém? Chamei a Eunice, a minha esposa, falei: Nicinha, aqui está o cartão de crédito. Esse lote aqui, esse apartamentinho aqui, filha, ó, esses documentos aqui. Eu não sabia se eu ia voltar do hospital, né? Ela falou: para com isso, Jana, que isso? Eu falei: não, estou te falando. Falar nisso, você, meu irmão, passa a senha para sua esposa. Se você morrer, vai dar uma canseira. Até depois descobrir. E dá um jeito de passear, andar com ela, que se você morrer primeiro com ela, ela vai gastar o seu dinheiro e vai casar de novo. Sim ou não? É forte, né? Aí é o seguinte, as últimas palavras são as mais importantes. Fala, Deus. As irmãs estão falando assim: fala, Deus. Olha aqui para mim. As últimas palavras que você diz são as mais importantes. E Jesus, irmãos, poderia ter chamado os discípulos e dito: olha, eu vou ensinar vocês a curar, que vocês vão ficar famosos. Eu vou ensinar vocês a ressuscitar mortos. As últimas palavras poderiam ter sido: eu vou ensinar vocês a ganhar dinheiro, ficar rico. Vocês vão ser os mais famosos. Jesus chama eles fora da cidade e diz assim: as minhas últimas palavras são essas. Vão para a cidade de Jerusalém, porque eu vou mandar o Espírito Santo sobre vocês, para vocês serem minhas testemunhas. E quando ele falou isso, ele começou a ser elevado ao céu. Sabe quais foram as últimas palavras de Jesus?
cidade de Jerusalém, para ser cheio, sabe para quê? Para dar continuidade naquilo que eu comecei. A obra mais importante da igreja é a evangelização. E nesta manhã, agora já nem é manhã mais, já é tarde, nessa tarde, o Senhor está precisando de parceiros. Isso. Aí eu vou só repetir. Será que você chamaria você para ser parceiro dele? Ou ser parceiro de alguma coisa? E o que me encanta é que Deus chama uns parceiros, meninos, que você fala, não, mas não podia. Aí Deus olhou e falou, não, é Ele mesmo. Pela ótica humana você não está dando nada, mas eu vou precisar daquela parceira minha mineira para tirar umas fotos. Eu vou precisar de um parceiro. E Deus me encanta. Eu estava outro dia pregando na cidade de São João de Manhuaçu. Eu contei, botei no YouTube agora. Me dá mais um minuto que eu termino. Tem alguém pensando, acaba de falar o resto, pastor. Não tem ninguém com pressa não. Tem gente falando, não pastor, estou com muita fome. Mas segura aí. Eu fui pregar outro dia numa cidade chamada São João de Manhuaçu, no pastor José Nicodêncio Fiore, na segunda-feira, num trabalho de missões. Aí o pastor Robson, lá do Rio de Janeiro, deve estar me escutando, levou uma oferta, falou, pastor, eu tive aqui sexta e sábado, peguei o meu carro, viajei 420 quilômetros para ir, 420 para voltar, senti de tirar uma oferta de 3 mil reais para ajudar nessa obra missionária do senhor aqui no Nordeste. Aí eu fui lá no Rio, tirei a oferta de manhã lá na Vila Kennedy e tirei a oferta à noite. Está aqui os 3 mil reais. Mas deixa eu dar um testemunho, pastor. Olha o que o Robson falou. Desses 3 mil reais aqui, tem uma jovem lá na nossa igreja que ela está noiva. E ela e o esposo dela estão fazendo e vendendo trufas para levantar o dinheiro que eles precisam de 10 mil reais para comprar fogão, geladeira, né? Lutando com dificuldade. E ela foi numa festa no sábado e vendeu 100 reais de trufas. E no domingo, quando eu tirei a oferta, ela me chamou, mais o noivo dela, e falou, pastor Robson, eu vendi ontem 100 reais de trufa, mas o senhor está tirando essa obra missionária aí? Essa oferta? Eu vou dar os 100 reais das trufas, pastor. Aí o que eu queria falar com você? Deus olhando e dizendo assim, é parceira. Não, vou repetir, é parceira. Escute aqui, ela pegou os 100 reais, deu, e eu fiquei muito comovido com aquilo, sabe? Ver a fé daquela menina juntando dinheiro para comprar uma geladeira, um sofá, dar 100 reais para a obra missionária, era tudo que ela tinha, mais o noivo. Tudo bem, entregou os 3 mil reais para o pastor Nicodêncio e eu fui pregar. No meio da minha pregação, eu empolgado, menino, pregando assim, animado, o Espírito Santo falou comigo assim, fala com o pastor Robson que você vai dar 1.000 reais para a menina, viu? Que deu 100. Aí eu pensei, mas peraí, a menina dá 100 e eu que tenho que dar 1.000, né? Aí eu falei, pastor Robson, Deus aqui está me mandando eu dar para o senhor 1.000 reais, para o senhor levar para a menina lá, para que está noiva, para comprar as coisas aqui, deu 100, Deus mandou dar 1.000. A igreja vibrou, o pastor presidente falou, e mandou dar 1.000 também, pastor. Aí levantou o outro e falou, e mandou dar 500 também, pastor. E começou a subir gente no púlpito. Final da história, ele levou 11.000 reais de oferta para o Rio. Quanto que ela precisava? 10. Por que Deus mandou 11? Porque o 1.000 era o dízimo que ela entregou, entendeu? Deus está chamando parceiros. Eu quero orar com você com a autorização do pastor. Você, eu poderia te chamar na frente, a gente orar, fazer aquele trabalho de manhã missionário, mas não vou. O nosso tempo não dá. Eu estou com 1 hora e 2 minutos. Mas eu queria que você estendesse a sua mão comigo, assim, ó. Não é para o céu, nas palmas das suas mãos. Se o Senhor faz isso comigo. Pregador, cantor, todo mundo. Aleluia. Estenda suas mãos assim. Se o Senhor lhe perguntar esta manhã, eu estou precisando de parceiros, qual é a sua resposta? Deixa eu te dar um conselho. Pega o que você tem nas tuas mãos e coloca nas mãos dele, e você vai ver o que ele vai fazer. Eu não estou falando agora de dinheiro, eu não estou tirando oferta. Eu estou falando da sua vida. Comece a falar com ele, reconheça que ele é grande.
Opa, eu estou ouvindo barulho de línguas espirituais. Diga para ele que você nem digno é, mas é a graça. À medida que você for sentindo a presença dele, Ananda, vem. Todos hão de ver. Continue com a sua mão estendida. Vai orando. Deus vai colocar brasas nas suas mãos. Pode cantar, Ananda. Senhor, eu quero agora orar. Eu quero agora orar por esta multidão, com as mãos estendidas. Coloca nas mãos deste teu filho, coloca nas mãos desta tua filha, coloca nas mãos deste homem, coloca nas mãos desta mulher, deste jovem, deste rapaz, desta moça. Uma autoridade do céu sobre a vida dele e dela. Começa a receber nas suas mãos. Que uma simples